Disponível. Opa, legal. Thiago, tudo certo aí? Thiago? Thiago? Sinto que aconteceu algum problema, alguma urgência com o Léo. Tô aqui. Ah, tá. Tô aqui. É que tinha oscilado minha internet aqui, mas eu tô aqui. Tá, legal. Então, gente, primeiro, boa tarde a todos e todas. Gostaria de agradecer aí a participação do público, né? E assim como dos palestrantes e do debatedor. Então, hoje a gente vai ter a palestra As Periferias Urbanas no Contexto de Enfrentamento à Covid-19. Eu podia botar o meu vídeo, né? Para dizer que tem alguém aqui. Bem, então, a gente vai ter a palestra hoje sobre as periferias urbanas no contexto de enfrentamento à Covid-19. Hoje a gente conta com a participação da Maria das Graças Xavier, da União dos Movimentos de Moradia de São Paulo, e também com a Cristiane Benedetto, do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, tá? Para discutir e apresentar essas questões sobre como tem sido o enfrentamento à Covid no contexto das periferias. E o debatedor de hoje vai ser o Thiago Trindade, professor do IPOL, membro do grupo de pesquisa Demodê, estudioso das discussões sobre a questão de direito à cidade, a discussão sobre essas dimensões da dinâmica urbana e política hoje em dia, né? Então, dito isso, gente, a gente começa, acho que pode ser pela ordem, Thiago. Graça. Então, a gente começa com a sua participação, a sua contribuição agora, tá? Só dando um toque, eu vou já colocar essa mensagem aqui também. Estudantes do IPOL, da pós-graduação, tem que enviar para mim uma mensagem, tá? Falando o nome ou a matrícula para depois a gente poder registrar a participação. Estudantes de graduação tem que enviar o CPF também, eu vou deixar essa informação ali no chat, no bate-papo público. E, por fim, no final das apresentações, o Thiago ele vai apresentar algumas questões para os dois palestrantes e depois a gente vai abrir para perguntas. O público que quiser perguntar deve encaminhar uma mensagem direto no privado para mim, tá? Carlos Machado. Então, é isso, gente. Muito obrigado. E a fala é sua, Graça. Obrigado pela participação, viu? Graça, tá sem áudio. Você tem que ligar o... Aí. Bom, boa tarde. Boa Desculpa a correria que nós estávamos agora justamente entregando uma quantidade de cesta básica para as famílias nas periferias, aí eu acabei me atrasando, fiquei aqui no desespero para tentar conectar, né? Primeiro, agradecer aí ao Thiago, agradecer à universidade aí pelo convite, né? Nós estamos aí passando pelo momento muito difícil, né? Principalmente nós que trabalhamos os movimentos populares, a grande maioria são moradoras de favelas, cortiços, pessoas em situação de rua, ou pessoas que não têm condições, não têm mais condições de pagar aluguel, que são aquelas famílias que pagam aluguel. Até a gente fala assim, se pagar aluguel um mês, aí o outro mês tem que comprar comida, né? Porque ou paga aluguel ou compra comida, senão não tem condições de pagar o aluguel. E justamente a União Nacional por Moradia Populares, a União dos Movimentos de Moradia e a Rede Mulher e Habitat vem desenvolvendo aí nos últimos, desde o dia 30 de março, né? Várias campanhas no combate aí o Covid-19, em especial as periferias. Por que eu falo as periferias, né? Hoje são mais de 100 milhões de pessoas que vivem em situação inadequada, né? Que não tem uma moradia digna para morar. Né? Se você
você pega hoje no Brasil, são mais de 1 milhão de pessoas que vivem nessa situação. A grande maioria vive em situação de favelas, de cortiços, de moradias não regularizadas, sendo uma grande maioria moradoras em palafitas, que hoje, se a gente pegar assim, São Paulo, Manaus, Rio de Janeiro, Ceará e Pernambuco, onde estão concentradas aí o maior número de pessoas que vivem nessa cidade em situação precária, a grande maioria dessas pessoas moram em barracos de 26 metros quadrados, 30 metros quadrados, 8, 9, 10 pessoas vivem nessa situação, né? E que para nós, como que você vai conseguir garantir uma quarentena, né? Para não ser contaminado pelo Covid, se você mora em 26, 30 metros quadrados, em 8, 9, 10 pessoas. É quase impossível essa situação. E a gente vem vendo ao longo desses anos, né, que os governos, tanto municipais, estaduais e governo, em especial o governo federal, nada vem fazendo para combater, né, essa situação de desigualdade social. Se você pegar hoje e for fazer um levantamento nessas periferias, a grande maioria a população são negra, ou seja, pessoas que foram o tempo todo escravizadas, né, por uma elite brasileira, e que essas pessoas não tiveram oportunidade de frequentar uma universidade, de ter recurso para comprar uma moradia adequada, e que hoje continua sofrendo pela especulação imobiliária e a falta de políticas públicas do governo, no caso aí do governo federal e dos governos municipais e dos governos estaduais. Um grande exemplo é o programa Minha Casa Minha Vida Entidade, né? Esse programa, a cada 10 pessoas atendidas na demanda, 7 eram de famílias que ganhavam de 0 a 3 salários mínimos. Faz 2 anos que essas obras estão paralisadas e que o governo não dá nem sinal de quando vai contratar novos convênios, quando vai construir moradia digna para essas famílias. Chegou o absurdo que agora, na época da pandemia, né, o governo federal ele deu isenção para as pessoas que foram atendidas no programa Minha Casa, Minha Vida, que ganha acima de 3 salários mínimos, e as pessoas que ganham de 0 a 3 salários mínimos continuam pagando sua prestação da sua casa sem a isenção. Nós estamos, todas as organizações de caráter nacional, fizemos uma carta aberta, estão divulgando em todas as redes. Por quê? Você tem que igualar os desiguais. Os desiguais são as famílias que ganham de 0 a 3 salários mínimos, e que hoje é a grande maioria da população. E, em especial, agora, na época do Covid, a gente percebe que a grande maioria das pessoas infectadas, que estão sendo infectadas diretamente, são justamente onde? Aqui em São Paulo, na zona em Pirituba, né, na zona oeste, na zona sul e na zona leste, onde mora a maior quantidade de populações periféricas, né? E o que é pior, porque você não vê ação por parte dos governos, né, ou por parte dos grandes meios de comunicação, em um processo de formação, de orientação, dizendo, olha, essa situação não pode, vocês não podem ficar na rua, vocês têm que ficar na quarentena. Muito pelo contrário, né, a gente percebe que os governos, alguns governos, principalmente na parte que tange o governo federal, vem ao contrário, né? Na mão ao contrário das organizações de saúde que vem recomendando. Então, o que nós, movimentos populares, estamos fazendo? Praticamente, nós estamos substituindo o Estado,
estamos fazendo aquilo que é dever do Estado, é obrigação do Estado. Os movimentos populares estão desenvolvendo campanha de sair na rua, fazendo material e dialogando com a população que tem que lavar a mão, que tem que passar álcool gel, que tem que ficar em casa e manter a quarentena. Por outro lado, nós estamos desenvolvendo várias campanhas nos meios de comunicação, no nosso site, nas nossas redes sociais, pedindo doações para que essas famílias possam garantir a quarentena, pelo menos tendo uma alimentação adequada, né? Hoje mesmo nós fizemos, do dia 30 até hoje, nós distribuímos, só aqui no estado de São Paulo, 83 mil cestas básicas, 83 mil kits de material de higiene para essas pessoas. A grande maioria moradoras de favelas, a grande maioria moradoras de cortiço. Isso é o que nós estamos conseguindo fazer. Ao mesmo tempo, divulgando e debatendo e nos organizando da melhor forma possível, né? Com todas as organizações de caráter nacional, para cobrar do governo, né? Por exemplo, a PEC, que congelou o orçamento da educação, congelou o orçamento da saúde por 20 anos, agora que a gente está visível, né? Aliás, está cortando no sangue, que as pessoas estão vendo que a falta de recurso para a saúde e a falta de educação para garantir os meios de tecnologia para as pessoas poderem acessar a comunicação para poder ter uma aula, não tem condições. E na saúde, esse recurso congelado, tem falta de médicos, né? Tem falta de enfermeiros, tem falta de aparelhos respiratórios e as grandes filas nos hospitais. Por exemplo, em Manaus, as pessoas estão morrendo na fila, esperando. Quem são essas famílias? As famílias pobres, né? Porque quem tem condições vai para os seus melhores convênios, que paga todo mês, vão para as suas clínicas particulares. Mas quem garante a saúde da população pobre é o SUS. O melhor programa que o Brasil tem da saúde é o SUS. Só que, porém, os governos não investem tanto, não investem que mexeu na Constituição Federal por 20 anos, congelando aí recurso para a questão da saúde e da educação. Eu não sei qual o tempo que eu tenho, aí não sei se já chegou ao meu tempo. Não, Graça, tem tempo suficiente. Pode falar o que você achar necessário agora, tá? A gente está colocando uns 20 minutos, 25 para cada palestrante, tá? Tá. Tá bom, então. Então, é isso que nós estamos fazendo. A União, ela tem um site, né, que é www.sp.nmp.org.br, que lá a gente colocou todos os dados de todos os estados, desde da Amazônia, Bahia e daí por diante, né? Para quem puder estar ajudando, doando, contribuindo com a nossa vaquinha virtual, poder estar doando, porque esse momento é um momento muito difícil. Hoje mesmo, acabei de chegar da distribuição de cesta básica, entregamos só que na região do Sacomã, 600 cestas de alimento e 600 kits de material de higiene. E aí a gente viu o desespero das pessoas, que isso é tudo feito um cadastro com antecedência. E as pessoas falam assim, minha filha, eu não tenho nem o que comer em casa, eu não tenho o que dar para os meus filhos, né? A gente não está, a grande maioria são diaristas, a grande maioria são empregadas domésticas, a grande maioria são pedreiros ou ajudantes de pedreiro, e está tudo parado, tudo paralisado, e as pessoas, não é que elas querem ir trabalhar, não, elas querem manter a quarentena, quer ficar em casa, não quer ser contaminada, porque o bem maior é a vida está acima de qualquer coisa, né? De qualquer bem material, de qualquer coisa que diz respeito à economia, à classe econômica e daí por diante. E os patrões querem que os funcionários vão trabalhar de todo jeito. Eles ficam em casa, eles mantêm a quarentena, falam virtualmente com os funcionários,
põe até televisões para falar virtualmente com os funcionários, e quer que os funcionários morram trabalhando com salário de miséria, né? Porque a gente sabe que o salário é de miséria, o salário mínimo da população brasileira hoje, e não importa. Por isso, inclusive, nós estamos fazendo grandes campanhas e pedindo para aqueles que têm o mínimo de consciência. Paga o salário da sua diarista para ela ficar em casa, ela está evitando dela ficar doente, de contaminar a família dela pelo coronavírus e de também levar a doença para